Se o teu objetivo é ganhar massa com uma dieta 100% vegetal, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. E aí, tudo bem? Eu me chamo Maurício e como tu percebeu aí pelo título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre ganho de massa em uma dieta 100% vegetal. Ou seja, vegana ou vegetariana estrita, como tu preferir falar. Uma dieta à base de plantas. Eu vou te ensinar alguns passos muito importantes para te implementar no teu dia a dia, principalmente relacionados à tua dieta, para que tu tenha bons resultados com hipertrofia muscular. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para que tu já dê like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações, porque assim sempre que eu postar um conteúdo novo aqui, tu vai ficar sabendo. E claro, compartilha com aquele teu amigo ou tua amiga que quer ganhar massa, segue uma dieta 100% vegetal ou deseja seguir, mas ainda tem dúvidas, ainda tem algum tipo de receio sobre seguir esse tipo de alimentação para ganhar massa. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar. Bom, antes de tudo, é importante falar que tu precisa treinar pesado para que tu consiga ganhar massa muscular. Quanto melhor for o desempenho e a performance do teu treino, melhor vai ser teus resultados. A alimentação vai entrar como algo que vai potencializar o resultado dos teus treinos, mas é importante que tu treine, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala em alimentação, seja vegana, vegetariana, enfim, qualquer tipo de alimentação para ganho de massa, a gente precisa entender o que é balanço energético. Existem 3 estados que a gente pode estar em relação ao balanço energético. O primeiro é em déficit calórico, que é quando a gente está consumindo menos calorias do que a gente gasta durante o nosso dia, e esse estado ele é excelente para queimar gordura, para emagrecer. Existe o equilíbrio, que é quando a gente está consumindo mais ou menos a mesma quantidade que a gente gasta por dia e a gente tende a manter o nosso peso, a gente não aumenta nem diminui, a gente fica mais ou menos ali estável. E existe o superávit calórico. O superávit é quando tu está consumindo mais calorias do que tu gasta diariamente e aí tu vai crescer. E é esse estado que a gente vai buscar aqui para ganhar massa muscular. É claro que se tu tiver em um equilíbrio ou até mesmo um déficit calórico, é possível ganhar massa muscular também, mas no superávit a gente consegue potencializar esses ganhos, tá bom? Mas não é simplesmente sair por aí comendo um monte de caloria e achar que tu vai ganhar massa muscular, tá? É preciso ter alguns cuidados e eu vou te explicar agora. A primeira coisa que tu precisa saber é quanto mais ou menos de calorias tu precisa consumir por dia para manter o teu peso, para ficar no equilíbrio que eu citei agora em seguida. Para fazer isso existem fórmulas que tu pode colocar ali alguns dados teus, ou então existem até mesmo algumas calculadoras online que fazem esse processo. Eu vou colocar no primeiro link aqui na descrição uma calculadora que é confiável e que ela usa uma metodologia que é utilizada inclusive por nutricionistas, pelo pessoal da nutrição esportiva, então tu pode utilizar. Ela não vai conseguir te dar exatamente tudo que tu precisa ali, com exatidão ali o resultado, porque para isso tu precisaria fazer uma consulta com um nutricionista ou com um médico para medir percentual de gordura, outras questões, porém ela vai te dar um valor bem aproximado, tá? É o tdecalculator.net. Então é só visitar o primeiro link aqui na descrição. É bem simples de fazer, tu só vai preencher ali a altura, peso, gênero, enfim, quanto de atividade tu faz e ele vai dar um número estimado que tu pode se guiar, tá bom? Aquele é o teu número de mantimento. Depois de tu saber qual é o teu número de mantimento, ou seja, de equilíbrio para te manter o teu peso, tu vai precisar ficar em superávit. O que é o superávit? Como eu disse, é consumir mais calorias do que tu gasta. Nesse caso, para ganhar peso, para ganhar massa, o ideal é que tu consuma de 200 a 400 calorias a mais que aquele valor ali que ele te sugeriu. Consumir muito a mais do que isso não é muito interessante. Por quê? Porque o nosso corpo, principalmente se a gente for natural, a gente não utilizar nenhum tipo de tratamento ergogênico, a gente não vai conseguir sintetizar tanta massa muscular. Então, existe um teto que tu consegue sintetizar de massa muscular ali durante o teu dia, durante os teus treinos. Então, o ideal é que tu consuma de 200 a 400 calorias a mais, que já vai ser o suficiente. Agora vamos entender como que a gente vai distribuir essas calorias. Tu já fez ali o teu cálculo, digamos que ele tenha dado ali, sei lá, 2.000 calorias para te manter o teu peso. E aí tu fez ali, aumentou mais 400 calorias e aí ficou 2.400 calorias que tu deve consumir por dia. Como que deve ser então a distribuição desses nutrientes? Bom, varia muito, eu já fiz inclusive vídeos aqui falando sobre quanto de proteína tu deve consumir por dia. Eu vou linkar aqui nos cards para te conferir.
Mas uma regra básica que tu pode seguir, que pode te ajudar, claro, tu vai testando, tu vai adaptando, né? Quando a gente fala em alimentação, não tem como eu prescrever uma dieta, até porque eu nem sou nutricionista, então o ideal seria que tu visitasse um nutricionista e ele te passaria todo o passo a passo, mas para te ter uma noção, a forma como tu pode dividir é em relação às proteínas, de 20 a 25% dessas calorias totais que tu precisa consumir por dia. As gorduras de 20 a 30%, parece que tu vai estar consumindo a mesma quantidade de gorduras do que proteínas, mas na verdade não. É que como as gorduras são bem mais calóricas do que a proteína, então mesmo tu consumindo uma quantidade pequena de proteína, as calorias vão lá em cima, tá? Então tu não vai estar consumindo tanta gordura, não se preocupa, é que como a gordura é mais calórica, então nesse cálculo aqui do balanço energético vai parecer que tu está consumindo uma quantidade bem alta de calorias, tá bom? Mas não se preocupa. E os carboidratos pode ficar entre 40% a 60%. Aí tu vai fazer ali o teu cálculo e vai estipular. O que é melhor? É comer mais calorias ou comer mais carboidratos? Bom, estudos feitos já comparando atletas que alguns consumiam mais carboidrato, outros consumiam mais gordura ali na dieta, eles perceberam que quando o assunto é tanto para perder peso como ganhar massa, não influencia tanto, tá? Então vai pelo teu gosto pessoal. Se tu gosta mais de consumir carboidratos, consumir um pouquinho mais, tu prefere consumir alimentos com mais gordura, consuma alimentos com mais gordura. O importante é que no final do dia tu feche dentro daquelas metas de calorias, não esteja nem muito acima nem muito abaixo, esteja mais ou menos ali na média que tu calculou. Outra coisa que é importante é que tu bata a meta de proteínas. Então, se tu calculou ali, estipulou que tu precisa consumir, por exemplo, 150 gramas de proteína por dia, tenta consumir isso, não consome muito abaixo disso. E consumir muito acima também não vai fazer muita diferença, já que, como eu disse, o nosso corpo ele tem um poder de síntese proteica, síntese muscular limitado. Então não adianta eu consumir um monte de proteína e pensar que meu corpo vai conseguir sintetizar tudo aquilo de músculo, que não é bem assim. Então tenta ficar ali mais ou menos na média, não subir muito acima, nem descer muito, que tu vai conseguir ter bons resultados. Então, recapitulando, tu precisa saber quantas calorias tu precisa para se manter o teu peso, aí tu vai adicionar de 200 a 400 calorias a mais do que aquele valor ali, e aí tu vai dividir aquelas calorias entre proteínas de 20 a 25%, entre gorduras de 20 a 30% daquele valor e os carboidratos de 40 a 60%. Lembrando sempre que tu precisa focar bastante na proteína, tentar consumir ali o mais próximo possível do valor estipulado, e contra carboidrato e gordura tu pode dar uma balanceada, desde que no final do dia o teu balanço ali de calorias consumidas diária feche ali com o valor que tu precisa consumir, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu, sabendo responder, eu vou te responder, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!